Quem roda muito sabe, às vezes acontecem situações com ônibus e com caminhão que nem sempre sabemos a gravidade do tema. É verdade. E hoje a nossa conversa é justamente para somar conhecimentos e falar sobre os sinais que essas máquinas que tanto amamos nos dão. E o que é de verdade e o que pode ser conversa fiada. Primeiro sinal de que algo não está indo bem é a fumaça. A cor tem diferença? Nossa, tem e muita, né? A fumaça avisa sobre os sinais do motor e a cor importa muito. Tem a fumaça branca, né? Fumaça branca que é normal em tempos muito frios, mas se a fumaça branca persiste, pode ser alguns fatores. Pode ser junta de cabeçote, pode ser turbina, pode até ser diesel na água. E se a fumaça branca tiver cheiro estranho junto, aí acende um alerta. E tem a fumaça preta também, né? Que pode ser só aquela pisada forte que a gente dá às vezes, mas pode ser um sistema, um filtro de ar sujo, né? Que dá restrição no sistema e até os bicos com muita vazão. Isso não é nenhum drama, mas pede atenção, até porque prejudica o meio ambiente. E tem a fumaça azul, que é sempre sinal de óleo queimando. Pode ser retentor, pode ser anel, pode ser até turbina. E fumaça azul não dá para ignorar, porque pode sair caro se você não fizer o reparo. Sérgio, e o problema de rodar com o pneu com a pressão abaixo do especificado? Pois é, a primeira coisa é não confiar no que te falam, não é? Você justamente observar o que está acontecendo. Porque alguns sinais que o caminhão ou o ônibus dão, né? Se o pesado, por exemplo, está puxando, isso pode ser um sinal justamente disso, né? Se a direção está pesada, também é um sinal. E outro sinal que também mostra é justamente o consumo maior, né? Porque quanto mais murcho um pneu tá, mais a massa tem que usar o motor para locomover tudo isso. E outra coisa também da pressão abaixa, né, do especificado, é que o pneu ele fica murcho. E quando ele murcha, aquela parte que encosta no chão, ela faz uma barriga. Ou seja, o prejuízo é até muito maior, porque ele começa a comer por fora os pneus. Então, às vezes você vê aquele pneu do pesado comido por fora, é a característica justamente desse pneu de andar com baixa pressão. Sérgio, uma outra dúvida. Quando eu piso no pedal, solto e ele demora para responder, é embreagem? Pois é, embreagem, né? Mas aí tem um grau, né? Vamos falar assim, um grau do como esse problema é crítico, né? Porque às vezes pode ser uma coisa muito simples, às vezes pode ser justamente um cabo desregulado, ou ceder um pouco, ou um atuador, e aí é mais simples de resolver. Mas pode ser também um disco de embreagem que já chegou ao fim. E aí é justamente aquela sensação, né, de você soltar a embreagem e dar aquela emborrachada, né, aquela coisa, né? E aí nesse caso não tem jeito, nesse caso é manutenção imediata, tem que parar e substituir o conjunto. Ponteiro da temperatura subindo, o vapor saindo, encosto na primeira oficina? Não, mas é um problemaço, né? Primeiro você tem que conferir algumas coisas. Primeira coisa, observar se tem líquido no reservatório. Líquido no reservatório que muitas vezes as pessoas acham que é por água. E não é água. Todo motor de um pesado usa uma água desmineralizada junto com um líquido refrigerante. Mas lembrando que quando você vai completar numa situação de emergência, você não pode simplesmente pegar um motor muito quente, desligado e colocar água gelada, porque justamente num cenário desse pode até gerar uma trinca de cabeçote. Outra coisa, naturalmente, é olhar se as mangueiras estão em ordem, né? Porque normalmente mangueiras mais antigas ressecadas acabam também gerando esse vazamento. Agora, se ferver, se o motor ferver, tem que parar, porque o reparo sai muito caro. E aí procurar uma oficina. E oficina boa, ela não pressiona, ela explica. E quando aparece um barulho do nada no freio, Sérgio, e aí? Pois é, lembrando que freio, assim como pneus, são importantíssimos porque são justamente a nossa segurança, né? Quando o freio chia, quando ele dá aquela chorada, pode ser tanto regulagem do ajustador, que pode estar com problemas, mas também as lonas gastas, né? E aí, como é que você consegue perceber que alguma coisa não vai bem? O freio está um pouco mais borrachudo, aí você percebe que ele não está com aquela resposta. Lembrando que qualquer coisa no freio, a gente tem que estar atento para parar e fazer a manutenção o quanto antes, né?
Às vezes, dependendo, o freio pode até dar sinais de vibração. Só que como é que você percebe que é do freio e que não é do balanceamento da roda? Que é só quando você aciona o pedal. Aí você sente aquela trepidação e muitas vezes é justamente por conta de empenamentos no freio, muito mais até em freios a disco. Luz do painel. Não é para ignorar, né? Na verdade, as luzes, elas mostram até os sinais de urgência, né? Do que a gente tem que ser feito. Porque assim como no semáforo na rua, a luz laranja te pede atenção, a luz vermelha é uma luz de parada. E é do mesmo jeito, né? A gente tem luzes ali azuis do farol alto, que tudo bem que são luzes de indicadoras, mas se apareceu uma luz amarela, atenção. E se apareceu uma luz vermelha, de fato, você tem alguma coisa para você se preocupar e buscar ajuda técnica. E os veículos pesados, caminhões e ônibus modernos têm tantas luzes que às vezes a gente tem dúvidas, naturalmente, todos nós. Então, qual que é o local para a gente consultar e entender se aquilo realmente é muito grave? É o manual do proprietário. E barulho só quando eu viro o volante fazendo curvas. Então, quando você está virando o volante numa curva, ele calça naturalmente, né, no pneu externo. Então, é muito provável que seja um rolamento avisando. Mas aí só escutando lá de perto. E aí precisa ser uma oficina. Pois é, quando os pesados falam, a gente entende. É verdade, né, Dai? Porque o conhecimento é o melhor freio contra golpe. Estrada Segura começa com o motorista atenta.